Existe uma história na Bíblia que começa com um sonho, mas passa pela traição, pela dor, pela injustiça e termina com um propósito que ninguém imaginava. Essa é a história de José do Egito. E talvez, mais do que você imagina, essa história também fale sobre você. José era jovem e tinha algo diferente. Em Gênesis capítulo 37, a Bíblia nos mostra que ele teve sonhos. Sonhos em que seus irmãos e até seus pais se inclinavam diante dele. Era Deus revelando algo sobre o futuro. Mas nem todos estavam prontos para ouvir aquilo. Seus irmãos, movidos por inveja, começaram a odiá-lo. O que era promessa virou motivo de rejeição. E então, algo inesperado acontece. Seus próprios irmãos decidem traí-lo. Eles o jogam em uma cisterna e depois o vendem como escravo. José, que tinha sonhos de grandeza, agora estava sendo levado como escravo para o Egito. Tudo parecia perdido. Mas a Bíblia diz algo poderoso. Em Gênesis capítulo 39, está escrito que o Senhor era com José. Mesmo na dor, Deus estava lá. No Egito, José começa do zero. Ele passa a servir na casa de Potifar, um oficial importante. E mesmo como escravo, algo chama a atenção. Tudo o que José fazia prosperava. Não porque a situação era boa, mas porque Deus estava com ele. Mas a história ainda teria mais provas. José é acusado injustamente pela esposa de Potifar. Ele escolhe fazer o certo, e mesmo assim, paga o preço. É lançado na prisão. Mais uma vez, injustiça. Mais uma vez, dor. Agora imagine isso. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso. Quantas pessoas desistiriam? Quantas abandonariam a fé? Mas José permanece fiel. E novamente a Bíblia diz: Deus era com José. Na prisão, algo começa a acontecer. José interpreta sonhos de outros presos. Era um dom que Deus havia dado a ele. Mas mesmo depois de ajudar alguém, ele é esquecido. O tempo passa, e José continua ali, esperando. E talvez aqui esteja uma das maiores lições dessa história. O tempo de Deus não é o nosso tempo, porque quando tudo parecia esquecido, de repente, tudo muda. Faraó, o rei do Egito, começa a ter sonhos perturbadores. Ninguém consegue interpretá-los. Até que alguém se lembra de José. Depois de tanto tempo, ele é chamado. Em Gênesis capítulo 41, José interpreta o sonho de Faraó. Ele revela que viriam anos de abundância, seguidos por anos de fome. E mais do que interpretar, José apresenta uma solução. E naquele momento, o homem que estava preso se torna governador do Egito. De um dia para o outro, tudo muda. Mas, na verdade, não foi de repente. Foi um processo. Cada dor, cada injustiça, cada espera estava preparando José para aquele momento. E então, algo ainda mais impactante acontece. A fome chega, e os irmãos de José vão até o Egito buscar alimento. Eles não o reconhecem, mas José os reconhece. Agora imagine o peso desse momento. Ele tinha poder para se vingar, mas ele escolhe algo diferente. Ele escolhe perdoar. Em Gênesis capítulo 50, José declara algo poderoso. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa frase muda tudo, porque mostra que Deus transforma dor em propósito. A história de José do Egito nos ensina que nem toda traição é o fim, nem toda dor é em vão, nem todo atraso é perda. Às vezes, é Deus preparando algo maior. Talvez hoje você esteja em uma prisão, em um momento difícil, sem entender o porquê das coisas. Mas essa história te lembra de algo. Deus não perdeu o controle. Assim como ele estava com José, ele também está com você. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando tudo parece injusto, Deus continua trabalhando. E no tempo certo, aquilo que parecia dor vai revelar propósito. Nunca esqueça, o sonho pode até demorar, mas se veio de Deus, ele vai se cumprir. Depois de tudo que você ouviu, talvez você tenha se identificado com alguma parte dessa história. Talvez você esteja vivendo um momento de dor, de injustiça, de espera. Talvez você se sinta esquecido, como se Deus não estivesse vendo o que está acontecendo. Mas a história de José do Egito nos mostra algo poderoso. Deus está presente, mesmo quando tudo parece dar errado. E hoje, você pode entregar tudo isso nas mãos dele. Então agora, se puder, feche seus olhos, respire fundo
e vamos falar com Deus juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto. O Senhor conhece cada pessoa que está orando agora, sabe das lutas, das dores, das injustiças e das situações que parecem não ter saída. Pai, muitas vezes nos sentimos como José do Egito, traídos, esquecidos, feridos, momentos em que não entendemos o porquê das coisas. Mas hoje nós escolhemos confiar em Ti, porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor está conosco em todo o tempo, mesmo na dor, mesmo na espera, mesmo no silêncio. Pai, fortalece o nosso coração agora. Nos dá fé para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Nos dá paciência para esperar o Teu tempo e sabedoria para entender que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não vemos. Senhor, cura as feridas que existem dentro de nós, toda dor causada por pessoas, toda decepção, toda injustiça. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Assim como José do Egito escolheu perdoar, nos ajuda também a liberar perdão, mesmo quando não é fácil, mesmo quando ainda dói. Pai, transforma a nossa dor em propósito. Faz com que tudo aquilo que parecia perda se torne parte de algo maior, algo que o Senhor já preparou para nós. Nós declaramos que confiamos no Teu plano e que no tempo certo tudo vai se cumprir. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona e porque a nossa história ainda não terminou. Nós oramos com fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez hoje você não entenda o que está acontecendo, mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Assim como na vida de José do Egito, o que parecia dor era preparação, o que parecia atraso era propósito, e o que parecia o fim era apenas o começo de algo maior. Confie, porque no tempo certo, Deus vai transformar tudo.